A turbulência fez o avião tremer quando começamos a descer sobre Recife, e por um momento terrível pensei que fosse um sinal, um aviso do universo de que eu estava cometendo um erro monumental. 25 anos. Um quarto de século desde que eu tinha deixado aquela cidade sufocante de calor e memórias dolorosas, subindo em um ônibus a Progresso, rumo a São Paulo com apenas uma mala surrada e R$ 500 no bolso, jurando nunca mais voltar, prometendo a mim mesmo que aquela família que não acreditou em mim não mereceria saber do meu sucesso. Mas aqui estava eu, 52 anos de idade, cabelos grisalhos que não existiam quando parti, usando um terno que custou mais do que meu pai ganhava em 6 meses, olhando pela janela para a cidade que jurei esquecer e sentindo meu coração bater como se eu ainda tivesse 27. O e-mail havia chegado 3 semanas antes, no meio de novembro, quando eu já planejava meu Natal corporativo habitual em São Paulo. Uma ceia solitária em algum restaurante caro da Faria Lima. Talvez uma ligação rápida para colegas de trabalho que eram amigos apenas no sentido técnico da palavra. Manuel, seu pai está morrendo. Câncer no pâncreas. Os médicos dão 3, talvez 4 meses. Ele pergunta por você todos os dias. Sua irmã mais nova, Júlia, que você nunca conheceu porque ela nasceu 6 meses depois que você foi embora, está se casando na véspera de Natal. Ele quer te ver antes de morrer. Ele quer te pedir perdão. Por favor, volte para casa. Sua mãe, Maria das Dores. Eu havia lido aquele e-mail 50 vezes nas 3 semanas seguintes. Havia digitado e apagado mensagens de resposta dezenas de vezes. Havia comprado e cancelado passagens 2 vezes antes de finalmente mantê-las. Porque a verdade era que parte de mim, a parte ferida, a parte que ainda era aquele garoto de 27 anos que ouviu seu próprio pai dizer: você nunca vai ser nada. É melhor ficar aqui e trabalhar no mercadinho ao invés de perseguir esses sonhos idiotas de São Paulo. Essa parte queria que ele morresse sem me ver. Queria que ele soubesse que estava errado, mas também queria que ele morresse com o peso de ter mandado embora um filho que se tornou diretor de marketing de uma multinacional, que comprou um apartamento de 3 quartos no Itaim, que dirigia um carro alemão. Vingança mesquinha. Eu sabia, mas era vingança que me aquecera durante 25 invernos paulistas. Mas havia outra parte de mim, menor mas persistente como maré de boa viagem, que lembrava do cheiro da tapioca que meu pai fazia aos domingos, das vezes que ele me levou para pescar no Capibaribe quando eu era criança, da forma como seus olhos brilhavam quando eu tirava nota boa na escola antes de tudo desmoronar, antes da discussão, antes das palavras que não podiam ser desfeitas. E essa parte, essa maldita parte esperançosa e estúpida, havia comprado passagem de avião, havia pedido folga no trabalho pela primeira vez em 3 anos, havia empacotado uma mala e embarcado no voo das 6h15 da manhã de Guarulhos para o Aeroporto Internacional do Recife, chegando na véspera de Natal, chegando para um reencontro que me aterrorizava mais do que qualquer apresentação para investidores, qualquer reunião de diretoria, qualquer desafio profissional que São Paulo havia me dado. Durante esses 25 anos de exílio autoimposto. A história que você está prestes a ler não tem lobos enfrentando ursos, nem elefantes salvando filhotes de tigres. Não tem a brutalidade fotogênica da natureza selvagem que pode ser capturada em câmeras de alta definição e transformada em documentário viral. Mas tem algo que, em certos aspectos, é mais selvagem, mais brutal e definitivamente mais difícil de capturar. Tem um momento em que um homem que construiu uma vida inteira baseada em provar que sua família estava errada sobre ele precisa decidir se perdoar vale mais do que ter razão. E se você acha que isso é menos dramático do que um cerco de coiotes, você claramente nunca tentou voltar para casa depois de 25 anos de silêncio. Recife, em dezembro, é uma cidade de contrastes violentos. O calor é sufocante, o tipo de calor úmido que gruda a camisa nas costas, se faz o asfalto ondular em miragens. As decorações de Natal, Papai Noel de shopping vestidos de veludo vermelho completo apesar dos 34 graus, árvores artificiais com neve de isopor, criam uma dissonância cognitiva entre o que o calendário insiste que deveria ser e o que o termômetro confirma que é. É nessa contradição que muitas histórias pernambucanas acontecem. Entre o que deveria ser e o que realmente é, entre a imagem que projetamos e a verdade que escondemos, entre o perdão que sabemos ser necessário e o rancor, que nos recusamos a largar. Eu tinha construído uma narrativa confortável sobre minha partida de Recife.
Eu era o herói incompreendido que teve coragem de perseguir seus sonhos apesar da desaprovação familiar, que triunfou contra todas as probabilidades, que provou que aqueles que duvidaram estavam errados. Era uma história boa, linear, que justificava os 25 anos de ausência, as ligações nunca retornadas, os convites de casamento de primos ignorados, o silêncio ensurdecedor que se tornou minha única forma de comunicação com a família que me deu vida, mas não, segundo eu acreditava, apoio. São Paulo me permitiu ser esse herói. Ninguém lá conhecia a versão mais complicada e menos lisonjeira da história, que meu pai não tinha simplesmente me rejeitado sem motivo, que nossa briga tinha camadas, que minhas próprias palavras naquele dia de junho de 1999 foram tão cruéis quanto as dele, que eu não apenas deixei Recife, mas fugi como covarde porque não sabia como consertar o que havia quebrado. A carta da minha mãe havia rachado essa narrativa como terremoto em fundação antiga. 3 parágrafos escritos em letra trêmula tinham abalado 25 anos de certezas cuidadosamente construídas. E agora eu estava a 12.000 metros de altitude, descendo em direção a uma cidade que meio me aterrorizava e meio me chamava como sereia, sabendo que nas próximas 24 horas, véspera de Natal, que ironia brutal, eu teria que decidir se permitir que meu pai pedisse perdão era uma fraqueza que traía todos esses anos de distância, ou se recusar esse pedido era uma crueldade que me transformaria no tipo de homem que eu havia passado 25 anos tentando provar que não era. Antes de continuar com esta história que não tem final óbvio ou confortável, te convido a se inscrever no canal e deixar um like se você já enfrentou a decisão impossível entre perdoar e proteger a narrativa que construiu sobre sua própria vida. Deixe nos comentários de que cidade você está lendo isso, e se você já voltou para casa depois de anos de ausência, ou se ainda está reunindo coragem para fazer essa viagem. Agora se prepare para acompanhar as próximas 12 horas da minha vida, desde o momento em que o avião tocou o asfalto quente do aeroporto de Recife até o momento em que eu tive que decidir se entrar ou não na casa onde cresci, na véspera do Natal mais importante e aterrorizante da minha vida. O calor me atingiu como parede física quando saí do terminal do aeroporto. Havia me esquecido disso, como São Paulo, mesmo no verão, nunca alcançava essa qualidade específica de calor pernambucano que parece sólido, que você tem que empurrar para atravessar, que entra pelos seus poros e se instala em seus pulmões. Imediatamente comecei a suar sob meu terno de lã, porque claro que eu havia escolhido usar terno, como se roupas caras fossem armadura contra a vulnerabilidade emocional. Um táxi amarelo parou na minha frente, e o motorista, um senhor de uns 60 anos com camisa de time do esporte, olhou para mim com aquela mistura de curiosidade e julgamento que só taxistas pernambucanos conseguem projetar sem dizer uma palavra. Boa viagem, ele perguntou, assumindo que qualquer um vestido assim estaria indo para a área dos hotéis de praia. Hesitei. Eu havia reservado quarto em um hotel 5 estrelas em Boa Viagem como base de operações, como refúgio caso tudo desse errado, como prova tangível de que eu não precisava mais da casa dos meus pais para ter teto sobre minha cabeça. Mas algo, talvez jet lag, talvez insanidade temporária, talvez a primeira onda de coragem real em 25 anos, me fez dizer: não. Casa Amarela, Rua da Esperança, número 247. O endereço saiu da minha boca como se eu ainda morasse lá, como se não tivessem passado 2 décadas e meia, como se aquelas palavras não carregassem peso de uma vida inteira de complicações. O motorista me olhou diferente agora, reavaliando. Voltando para casa pro Natal, ele perguntou, aquela pergunta simples que era qualquer coisa menos simples. Algo assim, eu murmurei, virando meu rosto para a janela para evitar mais conversa. Mas ele não pegou a deixa. Taxistas pernambucanos nunca pegam a deixa. Eu sei como é, ele disse enquanto o carro entrava no trânsito caótico saindo do aeroporto. Fiquei 12 anos sem falar com meu pai. Ele morreu antes que eu pudesse consertar as coisas. Maior arrependimento da minha vida. O que for que vocês brigaram, meu filho, não vale carregar isso pro túmulo. Eu deveria ter ficado irritado com a presunção, com a invasão de privacidade, com a terapia não solicitada de um estranho. Mas, em vez disso, senti algo apertar na minha garganta. Ele está morrendo, eu disse, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Câncer. 3, 4 meses talvez. O motorista assentiu silenciosamente,
e por vários minutos dirigimos sem conversa, apenas o som do ar-condicionado lutando contra o calor de dezembro e o forró baixinho no rádio, Jorge de Altinho cantando sobre saudade e voltar para casa, porque claro que o universo tinha senso de humor cruel. Conforme penetrávamos mais fundo na cidade, memórias começaram a se sobrepor à realidade visual. Ali estava a padaria onde eu comprava pão toda manhã antes da escola, ainda lá, mas agora com fachada moderna e nome diferente. Ali a praça onde tive meu primeiro beijo com Fabiana dos Santos, que provavelmente agora tinha 40 e tantos anos e filhos adolescentes, e não pensava mais em mim. Ali o bar onde meu pai tomava cerveja com amigos aos sábados, onde ele ria alto e contava piadas, era diferente do homem sério e crítico que era em casa. Cada quarteirão era a camada arqueológica de quem eu costumava ser, e eu podia sentir aquele Manuel de 27 anos tentando ressurgir, aquele garoto ferido e furioso que achava que distância geográfica podia curar feridas familiares. Quando viramos na Rua da Esperança, que ironia! Aquele nome, meu estômago se apertou tão forte que pensei que poderia vomitar. A rua estava mais estreita do que eu lembrava, ou talvez São Paulo tivesse recalibrado minha percepção de espaço. As casas eram menores, mais modestas, pintadas em cores pastel desbotadas pelo sol implacável. Crianças jogavam bola na rua, exatamente como eu costumava fazer, suas risas e gritos criando trilha sonora de verão nordestino que existia fora do tempo. E então, lá estava, número 247, a casa teia pintada de azul claro, costumava ser amarelo, daí o nome do bairro, com grade de ferro na frente e um pequeno quintal onde minha mãe cultivava suas suculentas. Mas havia mudanças que me atingiram como socos físicos, uma rampa improvisada de madeira sobre os 2 degraus da entrada para a cadeira de rodas, percebi com um aperto no coração. As venezianas que costumavam ser brancas agora eram marrom escuro. Um ar-condicionado velho pendurado na janela da sala, preso com suportes que pareciam precários. E no pequeno quintal da frente, entre as suculentas, havia algo que não existia quando parti, 3 cruzes de madeira, simples mas cuidadosamente mantidas, marcando onde estavam enterrados nossos cachorros de infância, Rex, Pipoca e Mel, que haviam vivido e morrido enquanto eu estava ausente, enquanto eu estava ocupado construindo um império corporativo em São Paulo, enquanto eu estava provando que podia sobreviver sem eles. O táxi parou. O motorista desligou o motor. Olhou para mim pelo retrovisor com algo que parecia compaixão ou pena. Eu não conseguia distinguir. "Quanto eu te devo?" perguntei, minha voz saindo mais rouca do que pretendia. Ele citou o valor que parecia razoável, e eu dei a ele uma nota de R$ 100, quase o triplo da corrida. "Fica com o troco", eu disse, "e obrigado pela conversa." Ele pegou a nota, depois pegou meu cartão de visita corporativo elegante que eu havia instintivamente oferecido, olhou para ele e disse: "Diretor de marketing, hein? Imagino que seus pais devem ter muito orgulho." A ironia cortou tão profundo que eu quase saí do táxi. Peguei minha mala do porta-malas. Fiquei parado na calçada rachada, olhando para aquela casa que continha todas as minhas primeiras memórias e nenhuma das minhas memórias recentes, ouvindo o táxi se afastar, ouvindo crianças brincando, ouvindo meu próprio coração batendo tão alto que parecia ensurdecedor. Eram 14h37 de 24 de dezembro, véspera de Natal. Em algum lugar dentro daquela casa, meu pai estava morrendo. Em algum lugar lá dentro, minha mãe estava esperando pelo filho que não via há 25 anos. Em algum lugar lá dentro, havia uma irmã que eu nunca conheci, que estava se casando hoje e que aparentemente havia pedido, segundo a carta, que eu estivesse presente. 3 passos me separavam do portão. Mais 10 passos do portão até a porta da frente. 13 passos no total entre mim e um reencontro que poderia ser redenção ou desastre, perdão ou confronto final, cura ou ferida ainda mais profunda. 13 passos que eu havia evitado tomar por 25 anos. E enquanto ficava ali, transpirando no calor de Recife, com minha mala cara e meu terno de lã e meus sapatos italianos que custaram mais do que todos os sapatos que meu pai possuiu durante toda a sua vida somados, percebi algo terrível e libertador ao mesmo tempo. Eu não tinha nenhuma ideia do que iria acontecer quando eu abrisse aquele portão. Nenhuma estratégia corporativa, nenhuma habilidade de apresentação, nenhum sucesso profissional poderia me preparar para os próximos minutos. E talvez,
Apenas talvez, essa absoluta falta de controle era exatamente o que eu precisava sentir. O portão de ferro chiou quando eu o empurrei, o mesmo chiado agudo que costumava anunciar minha chegada quando eu voltava tarde da escola. Minha mãe costumava dizer que aquele chiado era melhor que qualquer campainha. Ela sempre sabia quando alguém estava chegando. Eu tinha esquecido aquele som, ou talvez tivesse conscientemente enterrado junto com outras lembranças domésticas que não cabia na narrativa que construí sobre minha vida. Mas agora ele atravessava 25 anos como se fosse nada, e de repente eu tinha 16 anos novamente, chegando atrasado e esperando bronca. Eu estava meio caminho pelo pequeno corredor de entrada, quando a porta da frente se abriu. E ali estava ela, Maria das Dores, minha mãe. 73 anos agora, mas parecendo 80, seu rosto um mapa de rugas que eu não havia causado apenas ausência, mas também preocupação, trabalho, vida. Ela havia encolhido, eu lembrava dela como figura imponente da minha infância, mas agora ela mal chegava ao meu ombro. Seu cabelo estava completamente branco, preso em coque simples. Ela usava vestido de casa floral, do tipo que ela sempre usou, e chinelo de dedo. E seus olhos, Deus... Seus olhos eram exatamente como eu lembrava, castanhos profundos que conseguiam transmitir amor e decepção simultaneamente. Ficamos olhando um para o outro por talvez 10 segundos que pareceram 10 anos. Eu abri minha boca para dizer algo, não tinha ideia do que. Talvez oi, talvez desculpa, talvez eu sou diretor de marketing agora. Mas antes que qualquer palavra saísse, ela fechou a distância entre nós em 3 passos rápidos surpreendentes para sua idade e me abraçou com força que contradizia seu tamanho diminuído. Seus braços mal alcançavam ao redor das minhas costas, mas o aperto era de ferro, e ela pressionou seu rosto contra meu peito e começou a chorar, soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro. Eu não sabia o que fazer com minhas mãos. Elas pairaram no ar por um momento embaraçoso antes que instinto vencesse paralisia emocional, e eu retribuísse o abraço, abaixando minha cabeça para descansar meu queixo no topo da cabeça dela, respirando o cheiro de sabonete de cocô e alfazema que era tão fundamentalmente dela que algo dentro de mim quebrou. Manuel, ela disse, sua voz abafada contra meu peito. Meu filho, você voltou. Santos louvado, você voltou. E então, para meu horror absoluto, eu também comecei a chorar, lágrimas que eu não havia permitido em 25 anos de adulto bem-sucedido jorrando como se 25 anos de barragem emocional tivessem finalmente rompido. Ficamos assim por talvez 5 minutos, 2 adultos chorando no corredor de entrada de uma casa modesta em Casa Amarela, enquanto o sol de dezembro cozinhava o mundo ao nosso redor. Eventualmente, ela se afastou, limpou os olhos com a barra do vestido, olhou para mim com aquele jeito de mãe que consegue ver através de qualquer fachada, e disse, você emagreceu. Está comendo direito em São Paulo? Deixe eu fazer alguma coisa para você. Era tão perfeitamente mãe nordestina, tão completamente ela, que eu ri através das lágrimas. Mãe, eu não emagreci. Eu realmente comi muito bem em São Paulo. Talvez bem demais. Ela ignorou isso completamente, já me puxando para dentro da casa. Você deve estar com fome da viagem. Tem galinha de cabidela da janta de ontem. Tem macaxeira cozida. Tem bolo de rolo que Júlia fez ontem. Ela cozinha tão bem. Você vai ver, ela é boa menina. Ela tagarelava enquanto me puxava através da porta da frente, e eu estava sendo carregado na corrente de sua hospitalidade maternal, sem escolha a não se seguir. O interior da casa era simultaneamente exatamente como eu lembrava e completamente diferente. A sala estava menor, as paredes agora pintadas de um bege claro ao invés do azul que costumava ser. O sofá era novo, ou pelo menos mais novo do que o que eu lembrava, um conjunto modesto de 3 lugares em tecido marrom. A TV era moderna, tela plana, grotescamente grande para o tamanho da sala. Fotos cobriam uma parede inteira, e eu forcei meus olhos a não se fixarem nelas ainda. Não estava pronto para ver 25 anos de história familiar documentada, da qual eu estava ausente. Mas uma coisa capturou minha atenção imediatamente. No canto da sala, perto da janela, estava uma cadeira de rodas hospitalar. Vazia agora, mas claramente usada, o assento tinha formato de corpo. As rodas mostravam desgaste. Ao lado dela, um tanque de oxigênio. Medicamentos organizados em caixa plásticas sobre a mesinha de centro. Uma coberta dobrada no encosto do sofá. Isto era não apenas uma sala de estar,
Era a estação de cuidado para doente terminal. E de repente a abstração de seu pai está morrendo tornou-se terrivelmente concreta. Minha mãe seguiu meu olhar. Seu rosto, que havia estado radiante com a alegria do meu retorno, se fechou ligeiramente. Ele está dormindo agora, ela disse quietamente. O remédio para a dor deixa ele muito sonolento. Mas ele pediu para eu acordar ele quando você chegasse, não importa a hora. Ele está esperando por você há muito tempo. Ela não disse 25 anos, mas ambos ouvimos mesmo assim. Você quer comer alguma coisa primeiro? Ver seu quarto? Conhecer Júlia? Ela deve chegar daqui a pouco. Ela foi buscar o bolo de casamento. Ela estava nervosa, preenchendo o silêncio com palavras, tentando adiar o inevitável. Eu quero ver ele, eu disse, as palavras saindo antes que eu pudesse me convencer do contrário. Se ele está esperando, eu não deveria fazer ele esperar mais. Eu já fiz ele esperar tempo demais. Minha mãe olhou para mim por longo momento, seus olhos fazendo algum tipo de cálculo maternal, avaliando se eu estava realmente pronto ou apenas fingindo coragem. Aparentemente decidiu pela última opção, mas também decidiu que fingir coragem ainda era algum tipo de progresso. Está bem, ela disse finalmente. Deixa eu acordar ele gentilmente. Você espera aqui só um minutinho. Ela desapareceu através de porta que levava aos quartos, me deixando sozinho na sala com a cadeira de rodas vazia, os medicamentos, as fotos na parede que eu finalmente permiti meus olhos ver. Havia talvez 30 fotos na parede, organizadas sem padrão particular que eu pudesse discernir, diferentes tamanhos, diferentes molduras, diferentes eras fotográficas de polaroid desbotada e impressões digitais recentes. Meus olhos foram automaticamente atraídos para as mais antigas primeiro, procurando meu próprio rosto. Ali, eu com talvez 5 anos, sorriso desdentado, abraçando Rex no quintal. Ali, minha formatura do ensino médio, eu de beca ridícula, meus pais de cada lado, todos nós sorrindo como se aquele fosse o começo de algo promissor ao invés do prelúdio de uma ruptura que viria 9 anos depois. Ali, uma foto que eu não lembrava ser tirada, eu com uns 22 anos, trabalhando no mercadinho do meu pai, empilhando latas na prateleira, minha expressão mostrando exatamente o tipo de resignação amarga que eventualmente me levaria para longe. Mas eram as fotos onde eu não estava que me cortavam mais profundamente. Ali estava uma menina, tinha que ser Júlia, com talvez 2 anos de idade, cachos escuros, sorriso enorme, sendo segurada por minha mãe. Ali estava ela aos 7, usando uniforme escolar, segurando o certificado de algum tipo. Ali aos 15, desajeitada na fase de adolescência, aparelho nos dentes. E na mais recente, uma mulher de 24 anos, bonita de forma que me lembrava minha mãe jovem, abraçada com um rapaz de aparência simpática que presumivelmente era o noivo. 24 anos de vida fotografada, uma irmã completa que existia apenas como abstração para mim. Havia fotos dos meus pais também, documentando seu envelhecimento em saltos descontínuos através dos anos. Meu pai, aos 50, ainda relativamente robusto, pintando a frente da casa. Aos 60, mais fino, cabelo mais branco, mas sorrindo em alguma festa familiar. E então uma que deve ter sido recente, talvez 6 meses atrás, antes que o câncer se tornasse impossível de ignorar, onde ele estava visivelmente diminuído, apoiado na cadeira de rodas que agora ocupava o canto da sala, mas com os olhos ainda brilhantes, ainda ele, cercado por pessoas que eu não reconhecia e que presumivelmente eram noras, netos, extensões da família que haviam crescido nos espaços que minha ausência criará. Ela sempre insistiu em te incluir. A voz veio de trás de mim, jovem, feminina, mas com peso de julgamento que fez minhas costas enrijecerem. Eu me virei e vi uma mulher de 24 anos parada na entrada, segurando uma caixa de bolo grande. Tinha que ser Júlia. Ela tinha os olhos da nossa mãe, mas algo do formato do rosto era do nosso pai, e algo da forma como ela me olhava, direta, sem piscar, avaliativa, era distintamente dela. Toda vez que tinha uma festa, uma formatura, um momento importante, mamãe insistia em incluir pelo menos uma foto sua na parede, mesmo que você não tivesse estado lá em anos. Papai achava isso masoquista. Eu achava patético. Mas ela dizia que você ainda era filho dela, ainda era irmão meu, mesmo que você tivesse decidido que a gente não era importante o suficiente para merecer nenhuma ligação de Natal. A hostilidade era refrescante em sua honestidade.
Melhor que a cordialidade falsa ou a cautela polida. Júlia, eu disse, experimentando o nome da minha irmã em voz alta pela primeira vez. Você deve ser a noiva. Parabéns. Era inadequado e formal. Exatamente o tipo de coisa que alguém diria em reunião corporativa, e eu podia ver no rosto dela que ela reconhecia isso e desprezava. Ela disse, colocando a caixa de bolo na mesinha de centro com mais força do que necessário. Você vai ficar? Para a cerimônia. Ou isso é só visita de cortesia para aliviar sua consciência antes que papai morra? Júlia. Minha mãe havia reaparecido da área dos quartos, seu rosto mostrando horror pela franqueza da minha irmã. Isso não é jeito de falar com seu irmão. Júlia girou para encarar nossa mãe. Irmão? Mãe, eu tenho 24 anos. Ele nunca esteve presente para nenhum aniversário, nenhuma formatura, nenhum momento importante. Ele enviou 0 presentes, 0 ligações, 0 indicação de que eu existo. Desculpa se eu não estou caindo em abraços emocionados só porque ele decidiu aparecer agora que papai está literalmente morrendo. Silêncio tenso encheu a sala. Eu deveria estar com raiva, deveria me defender, deveria apontar que tinha meus motivos para ficar longe. Mas olhando para essa mulher jovem que carregava 24 anos de ressentimento justificável sobre ter um irmão que a abandonou antes mesmo de conhecê-la, eu não consegui encontrar as palavras de defesa. Você está certa, eu disse finalmente. Sobretudo, eu não tenho desculpa que torne 25 anos de silêncio aceitável. E eu não espero que você me trate como irmão porque eu não ganhei isso. Eu só vim porque nossa mãe me pediu, porque aparentemente nosso pai quer me ver antes de morrer, e porque você está se casando e eu pensei que talvez eu devesse estar aqui. Mas se minha presença vai arruinar seu dia de casamento, eu vou para um hotel agora e volto outro dia apenas para ver papai. Júlia me estudou por longo momento, e eu podia ver cálculo acontecendo atrás de seus olhos, raiva brigando com curiosidade, ressentimento contra algo que talvez fosse esperança ou pelo menos disposição de dar uma chance. O casamento é às 7 da noite, ela disse finalmente, sua voz ligeiramente menos hostil, mas ainda cautelosa. No quintal. 20 pessoas. Pequeno. Rafael, meu noivo, sua família e nossa família. Você pode ficar se você quiser. Mas... Ela apontou um dedo para mim. Se você aparecer e causar drama, se você transformar isso em algum tipo de confronto emocional com papai que estraga tudo, eu juro que vou te chutar daqui pessoalmente, irmão mais velho ou não. Combinado, eu disse, e algo parecido com um sorriso minúsculo apareceu no canto da boca dela antes de ela pegá-lo de volta. Bom, agora me desculpa. Eu tenho que verificar as decorações, ter certeza que as cadeiras foram entregues e basicamente coordenar um casamento inteiro sozinha porque nossa mãe está ocupada cuidando de um doente terminal e agora lidando com você. Ela pegou a caixa de bolo e desapareceu na direção do quintal, deixando apenas traço de perfume cítrico e desaprovação residual. Minha mãe suspirou. Ela não quis dizer isso. Bem, ela quis, mas ela não é normalmente assim. Ela só está estressada com o casamento, preocupada com seu pai, e sua aparição é muito depois de muito tempo. Ela tocou meu braço gentilmente, mas ela vai se acostumar. Ela é boa menina. Você vai ver. Eu duvidava disso, mas não disse. Papai está acordado? Perguntei, mudando de assunto, sentindo meu estômago apertar com antecipação e pavor. Ele está, ela disse, e algo no tom dela mudou. Ficou mais sério. Mas, Manuel, antes de você entrar, ele mudou muito. O câncer, os remédios, ele não é o homem que você lembra. Ele está muito magro, muito fraco. Às vezes ele fica confuso. Então, por favor, não se assuste. E, por favor, seja gentil. O que quer que aconteceu entre vocês? Ele é seu pai, e ele está morrendo, e ele quer fazer as pazes. Eu vou ser gentil, eu prometi. Sem saber se era verdade, sem saber se 2 décadas e meia de mágoa poderiam ser simplesmente arquivadas porque alguém estava morrendo. Mas eu segui minha mãe pelo corredor estreito em direção ao quarto onde meu pai estava esperando, cada passo parecendo mais pesado que o anterior, minha respiração ficando mais superficial.
Meu pulso acelerando como se eu estivesse me aproximando não de reunião familiar, mas de algum tipo de julgamento final onde verdades seriam ditas, se perdão seria concedido ou negado e 25 anos de narrativas cuidadosamente construídas seriam testadas contra a realidade de homem morrendo que uma vez me disse que eu não seria nada. Mesma localização no final do corredor, mesma janela dando para o quintal, mas agora transformado em algo entre dormitório e enfermaria. A cama de casal havia sido substituída por cama hospitalar elétrica, atualmente levada em ângulo para facilitar respiração. Havia suporte de soro ao lado, monitor de oxigênio piscando números que eu não entendia, mesa lateral coberta com frascos de remédio em fileiras organizadas. E na cama, tão diminuído que inicialmente não registrei como meu pai, estava o homem que pesava talvez 50 quilos, pele pálida esticada sobre ossos proeminentes, cabelo branco fino contra travesseiro, tubo de oxigênio sob nariz. Mas quando ele virou sua cabeça para olhar para mim, os olhos eram os mesmos, castanhos esverdeados, penetrantes mesmo em face tão devastada pela doença. Eles se arregalaram quando me viram na porta, e sua mão, tão fina que eu podia ver cada osso, cada veia, se levantou ligeiramente da cama em gesto que poderia ter sido ou eu, por favor, se aproxime, ou eu não acredito que você realmente veio. Manuel, ele disse, e sua voz era áspera, trabalhada, uma fração do barítono forte que eu lembrava. Você veio. Minha mãe me empurrou gentilmente pelas costas, me encorajando a entrar completamente no quarto. Eu obedeci, meus pés movendo-se como se através de lama, até que estava parado ao lado da cama olhando para baixo para o homem que havia sido gigante e assustador da minha infância, e era agora frágil o suficiente que eu poderia quebrá-lo acidentalmente com um abraço muito forte. Oi, pai, eu disse, e minha voz saiu estranha, criança e adulto simultaneamente. Eu recebi a carta. Eu vim. Ele fechou os olhos por um momento, e eu vi lágrima escapar do canto e traçar caminho pelo terreno acidentado de seu rosto enrugado. Eu não achei que você viria. Sua mãe disse que você viria, mas eu pensei, depois de tudo, por que você viria? Sua mão se moveu novamente, dessa vez claramente alcançando em minha direção. Eu olhei para ela, aquela mão que havia consertado meu primeiro carrinho de brinquedo, que havia me ensinado a atar cadarço, que havia me dado tapas quando eu mentia, que havia apontado para a porta naquele dia terrível de junho há 25 anos e disse: se você for embora agora, não volte. Hesitei. Tudo em mim queria manter distância, manter proteção de 2 décadas e meia de distância física e emocional. Mas algo mais forte, algo estúpido e esperançoso, terrivelmente humano venceu, e eu peguei a mão dele. Era leve como pássaro, ossos frágeis sob pele quase transparente, e ele apertou com força surpreendente para alguém tão desbastado por doença. Filho, ele disse, e sua voz quebrou na palavra. Eu sinto muito. Por tudo. Por aquele dia. Pelas coisas que eu disse. Por não acreditar em você. Por deixar você ir sem lutar. Por 25 anos de orgulho estúpido que me impediu de pegar o telefone e te ligar. Eu estava errado. Sobre tudo. Você provou que eu estava errado sobre tudo. Era o que eu queria ouvir por 25 anos. A vindicação completa. O reconhecimento de que ele havia errado e eu havia acertado. Que ele me subestimou e eu provei que ele estava errado. Deveria ter sido um momento triunfal. Mas parado ali ao lado da cama desse homem morrendo, segurando sua mão que pesava nada, vendo lágrimas traçarem caminhos por sua face consumida pelo câncer, não senti triunfo. Senti algo muito pior. Arrependimento pelo tempo perdido, pela rigidez que mantive, pelas ligações que nunca retornei, pelas pontes que deixei queimar porque estava ocupado provando um ponto. Eu também sinto muito, eu disse, e percebi com surpresa que era verdade. Eu disse coisas naquele dia também. Coisas cruéis. E então eu fui embora e eu me convenci que você não merecia que eu voltasse, que você tinha que se desculpar primeiro, que tinha que provar que mudou. Mas isso foi orgulho também. Orgulho estúpido. E eu perdi 25 anos com você. Com mãe, com uma irmã que eu nunca conheci porque eu estava tão ocupado provando que eu podia ter sucesso sem vocês que esqueci que sucesso sem família para compartilhar é vazio. Meu pai puxou minha mão mais perto e eu tive que me curvar para ouvir o que ele disse em seguida, sua voz tão fraca que mal era sussurro. Sua mãe me contou sobre seu trabalho,
sobre seu apartamento, sobre seu carro alemão. Uma risada fraca, meio engasgo. Diretor de marketing. Quem diria? O menino que eu achei que era sonhador perdedor virou o diretor. E eu fiquei aqui, com um mercadinho que mal dava para pagar contas. Falhei onde você teve sucesso. Você tinha razão de ir. Eu só desejaria ter ligado. Desejaria ter te visitado. Desejaria não ter deixado orgulho roubar décadas. Não era competição, pai. Eu disse, apesar de por 25 anos tinha sido exatamente isso na minha cabeça. Você não falhou. Você criou família. Você ficou. Você esteve presente para Júlia de maneiras que eu nunca estive. Isso não é falha. Ele abriu os olhos novamente e me olhou com algo parecido com esperança, ou talvez apenas necessidade de acreditar no que eu estava dizendo. Ela é boa menina, ele disse. Forte. Teimosa. Me lembra você naquela idade. Ela vai dar trabalho para você hoje. Ela está com raiva de você. Eu percebi. Eu disse secamente e ele quase riu. Ela tem direito, mas ela vai superar. Eventualmente. Ela é melhor em perdoar do que eu. Ele pausou, reunindo força. Você vai ficar? Para casamento? Ela não admite, mas ela quer que você fique. Ela tem irmão mais velho. Sempre quis conhecer você. Sempre perguntou sobre você. Será que ele vai voltar? Será que ele vai vir para o meu aniversário? E eu tinha que dizer não sei. Provavelmente não. Ele tem vida melhor agora. A culpa disso me atingiu como onda física, e eu tive que respirar fundo antes de responder. Eu vou ficar, eu disse, para casamento. E depois também. Eu tirei 2 semanas de folga. Primeira folga real em 3 anos. Imaginei que se eu vou fazer isso, vou fazer direito. Esperança genuína acendeu no rosto dele, transformando temporariamente as características devastadas pelo câncer em algo mais próximo do pai que eu lembrava. 2 semanas, ele repetiu, como se testando a realidade das palavras. Isso é mais tempo do que passamos juntos nos últimos 25 anos inteiros. Eu sei, eu disse, e algo dentro de mim que havia estado tensionado por décadas finalmente começou a afrouxar. Então vamos não desperdiçar, ok? Vamos tentar descobrir como ser pai e filho novamente. Ou talvez pela primeira vez de verdade. Sem expectativas impossíveis. Sem julgamento. Apenas família. Ele apertou minha mão de novo, e dessa vez eu segurei de volta com força igual, criando o círculo de pressão que era promessa, perdão e reconhecimento de que ambos havíamos cometido erros, mas que talvez, apenas talvez, perdão não era sobre decidir quem estava mais errado, mas sobre escolher amor sobre orgulho, conexão sobre vindicação. Minha mãe, que havia estado parada perto da porta deixando-nos ter esse momento, limpou lágrimas de seus olhos e disse suavemente, Joaquim, você precisa descansar antes do casamento. Você prometeu caminhar Júlia pelo corredor, lembra? Ou pelo quintal. Tecnicamente, você precisa conservar energia. Meu pai, Joaquim, eu raramente pensava nele pelo nome próprio, assentiu relutantemente. Manuel voltará, ele disse, mas era pergunta, não afirmação. Eu volto, eu prometi. Eu não estou indo para lugar nenhum. E dessa vez, diferente de todas as outras vezes em 25 anos, era verdade. O quintal dos fundos havia sido transformado. Luzes de festa estavam penduradas entre a mangueira velha e o muro de trás, criando dossel de luzes brancas quentes que pareceriam mágicas quando o sol finalmente se pusesse. Cadeiras de plástico brancas, 20 delas, exatamente como Júlia havia dito, estavam arranjadas em 2 seções divididas por corredor estreito de tapete branco barato. Uma mesa pequena estava estabelecida como altar improvisado, decorada com flores tropicais e velas grossas. Outra mesa no canto segurava o bolo de 3 andares que Júlia havia feito, talentosa. Percebi com pontada de arrependimento por todo o talento de irmã que nunca testemunhei desenvolver-se, e pratos de comida cobertos esperando serem revelados. Eu havia trocado meu terno de lã por roupas que encontrei em que costumava ser meu quarto e que aparentemente minha mãe manteve intocado como santuário ou acusação. Calça social azul marinho e camisa branca de linho, apropriada para casamento casual em quintal de Recife, não gritando executivo de São Paulo tentando demais.
Júlia me olhou quando eu saí. Fez algum tipo de avaliação visual rápida e deu aceno curto que interpretei como aceitável o suficiente para não me envergonhar. Os convidados começaram a chegar às 6. Família que eu meio reconhecia de infância, mas que agora tinha 25 anos a mais. Tia Conceição, agora com quase 80, que me apertou em abraço e sussurrou um milagre. Você voltou. Primo Roberto, que havia sido magro na minha memória, mas agora carregava barriga substancial, e 3 filhos adolescentes que me olharam com curiosidade sobre tio mítico que nunca conheceram. Vizinhos que se lembravam de mim como criança e agora faziam aquele olhar de cima a baixo surpreso que pessoas fazem quando alguém que conheceram jovem reaparece inesperadamente. A família do noivo era menor, mais contida, pais dele, irmã, avó. Rafael, o noivo, era exatamente como parecia nas fotos. Simpático, altura média, sorriso genuíno, olhos nervosos de homem prestes a se casar. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e disse: "Então você é o irmão mais velho lendário. Júlia fala sobre você. Bem, mais como reclama sobre você. Mas hoje ela está feliz que você está aqui, mesmo que ela não admita." Eu gostei dele imediatamente. Qualquer um que pudesse manejar a intensidade da minha irmã e ainda sorrir assim tinha mérito. Às 6h40, minha mãe emergiu da casa empurrando meu pai na cadeira de rodas. Ele havia se vestido com o que claramente era seu melhor terno, muito largo agora no corpo encolhido pelo câncer, mas limpo e prensado, com gravata azul e sapatos engraxados. Alguém, minha mãe, presumivelmente, havia penteado seu cabelo fino cuidadosamente. Seu tubo de oxigênio estava estrategicamente escondido sob a lapela do terno, o tanque portátil pendurado discretamente atrás da cadeira de rodas. Ele parecia exausto, mas determinado, como homem usando reservas finais de força para momento importante. As cadeiras se encheram. Um primo que aparentemente era pastor batista se posicionou no altar improvisado. Música começou, não música de casamento tradicional, mas Gonzaguinha cantando Nunca Deixe de Sonhar de um som pequeno. Letras sobre esperança e amor e continuar apesar de dificuldades, fazendo mais de uma pessoa limpar olhos discretamente. E então Júlia apareceu na porta de trás da casa. Ela estava linda. Vestido simples, mas elegante, branco, sem elaborações excessivas, flores do quintal entrelaçadas em seus cabelos escuros. Nenhuma maquiagem pesada, nenhuma produção exagerada, apenas ela, bonita na forma natural que jovens mulheres do Nordeste frequentemente são, irradiando felicidade nervosa e algo mais, algo que reconheci com aperto no coração. Determinação de ter momento perfeito apesar de tudo, apesar de pai morrendo, apesar de irmão pródigo complicando coisas com aparição de última hora, apesar de mundo inteiro frequentemente conspirando contra momentos perfeitos. Meu pai, com a ajuda de minha mãe e suporte de Connie, se levantou da cadeira de rodas. Não completamente ereto, seu corpo não permitia mais isso, mas de pé, apoiando o peso em Connie com mão trêmula. Júlia veio até ele, pegou seu braço livre, e juntos, pai morrendo e filha radiante, começaram a caminhada devagar pelo tapete branco enquanto 20 pessoas seguraram respiração coletiva, todos nós sabendo que esse era o último casamento que ele veria, o último momento de caminhar filha pelo corredor, último ato paternal importante. Eu observei de minha posição perto da frente, e algo quebrou em mim assistindo meu pai trêmulo guiar minha irmã desconhecida em direção ao futuro que ele nunca veria. 25 anos de raiva cuidadosamente cultivada, de narrativas de justificação, de orgulho protetor, tudo evaporou como névoa matinal de Recife sob realidade brutal de mortalidade e amor familiar e o fato devastador de que tempo desperdiçado não podia ser recuperado, mas talvez, apenas talvez, tempo restante podia ser usado melhor. Quando alcançaram o altar e meu pai entregou Júlia a Rafael com tremor formal da mão, ele se virou para voltar à cadeira de rodas e nossos olhos se encontraram através do espaço pequeno do quintal. Ele acenou, pequeno, cansado, mas genuíno. Eu acenei de volta. E em algum lugar naquela troca silenciosa passou o entendimento que palavras no quarto mais cedo haviam apenas começado, que perdão não era evento único, mas processo, que família era escolha tanto quanto sangue, que voltar para casa depois de 25 anos não era derrota, mas talvez, finalmente, coragem. A cerimônia durou 20 minutos. O pastor falou sobre amor e compromisso e construir vidas juntos através de desafios. Rafael e Júlia trocaram votos simples que escreveram eles mesmos, cheios de referências internas que fizeram alguns convidados rir e outros chorar.
Quando foi declarado que podiam beijar, 20 pessoas em quintal modesto de casa amarela aplaudiram como se estivéssemos no Copacabana Palace, e pela primeira vez desde que cheguei, vi minha irmã, sorrir para mim com algo que não era hostilidade ou suspeita, mas talvez o começo de possibilidade de algum dia, eventualmente, com trabalho, se tornarmos realmente irmãos. A recepção foi exatamente o tipo de festa de casamento em quintal que acontece em toda a periferia do Nordeste durante todo o ano. Muito barulho, muita comida, muita música, muita bebida, muita gente falando ao mesmo tempo, crianças correndo entre adultos, alguém eventualmente pegando violão e começando forró improvisado. Meu pai durou até às 9 antes que minha mãe insistisse em levá-lo de volta para dentro e colocá-lo na cama, mas ele foi com um sorriso no rosto que não vi em nenhuma das fotos da parede cobrindo os últimos 25 anos. Júlia, brilhante de champanhe barato e felicidade de recém-casada, eventualmente se aproximou de onde eu estava parado perto da mangueira observando tudo. Obrigado por ficar, ela disse, palavras ligeiramente arrastadas, e por não causar drama como eu temia. O dia era seu, eu disse, não meu. Ela me estudou com olhos que eram perturbadoramente perspicazes, apesar do álcool. Você realmente vai ficar? Por 2 semanas? Ou isso é só coisa que você disse para deixar papai feliz antes dele morrer? Era pergunta justa. Eu vou ficar, eu disse. E depois que as 2 semanas acabarem, vou voltar. Não tão frequentemente quanto deveria. Trabalho é complicado, mas vou voltar. Regularmente. Prometo. Ela assentiu lentamente. Bom, porque se você sumir de novo por mais 25 anos, eu vou a São Paulo pessoalmente e arrasto você de volta. Recém-casada ou não, eu tenho força para isso. E então, surpreendendo ambos nós, ela me abraçou brevemente, mas firmemente antes de voltar para a festa e novo marido. Fiquei no quintal muito depois que a maioria dos convidados foi embora, depois que Júlia e Rafael partiram para o hotel. Lua de mel em Porto de Galinhas esperaria até meu pai estar em situação mais resolvida, eufemismo que significava depois que ele morrer. Depois que luzes de festa foram desligadas, apenas luz da lua e postes de rua iluminavam o espaço. Minha mãe encontrou-me lá perto da mangueira, 2 copos de suco de caju em mãos. Sentamos nas cadeiras de plástico que ninguém havia recolhido ainda, e por longo tempo não dissemos nada. Apenas bebemos suco e ouvimos seus noturnos de casa amarela, cachorros distantes, música vazando de casas vizinhas, ocasional moto passando na rua. Você deveria ter votado antes, ela disse eventualmente, e não era acusação, apenas fato declarado com tristeza de quem viu muito tempo desperdiçado. Eu sei, eu disse, mas eu voltei agora. Isso tem que contar para alguma coisa. Ela pegou minha mão velha, trabalhada, forte apesar de idade. Conta para tudo, ela disse. Voltar é sempre mais difícil que partir, mas é também sempre mais importante. E então adicionou, tão quietamente que quase perdi. Ele está feliz se você está aqui. Primeiro momento de paz real que vejo nele desde diagnóstico. Obrigada por vir, filho. Obrigada por voltar para casa. Sentamos assim até meia-noite passar e Natal tecnicamente chegar. 2 humanos em quintal de Recife onde casamento havia acontecido, família havia sido parcialmente consertada e o homem moribundo havia experimentado o momento final de alegria paterna. E embora eu soubesse que as próximas semanas seriam difíceis, que meu pai morreria e que Júlia e eu teríamos que navegar relacionamento de irmãos que era 2 décadas e meia atrasado, e que eventualmente eu teria que voltar para São Paulo e vida que construí lá, naquele momento sob mangueira onde brinquei quando criança, ao lado da mãe que nunca parou de colocar minhas fotos na parede apesar de tudo, senti algo que não sentia em 25 anos. Senti que estava em casa.